ouvem a palavra dele. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E disse, 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém? Glória a Deus até aí. Muito bem. Vamos falar um pouquinho a respeito do que nós temos ouvido já por estes dias. O que a televisão tem bombardeado os lares nos dias atuais. Eu vou fazer uma pergunta, você sinaliza com a mão para eu saber se eu estou certa ou estou errada. Quantos aqui já viram a propaganda do Carnaval 2022? Eles estão já fazendo a propaganda, sim ou não? E como o pastor disse pela manhã, eu vou tornar a dizer agora à noite, não por não pularmos carnaval, não por não aderirmos à festa. Cada um é cada um e nós respeitamos a escolha de cada um. Mas, irmãos, por uma questão de saúde pública, eu tenho para mim que este não seja o melhor momento para que se pule carnaval, sim ou não? Que recebamos pessoas de fora para comemorar o carnaval, tendo em vista que o Brasil é tido como o país do carnaval. É uma festa que é populosa, mesmo tendo a dificuldade, da nova mutação do vírus e outras questões envolvidas, ainda assim, eles já estão se organizando, manipulando, de certa forma, as pessoas para aderirem ao movimento do carnaval agora em 2022. Eles estão se organizando, sim ou não? E nós? Nós temos nos organizado acerca do que fazermos em 2022? Porque parece que não, irmãos. Mas 2022 já está ali, sim ou não? A turma já está se organizando para as festas carnavalescas em 2022. E você? E eu? Nós temos nos organizado acerca daquilo que nós iremos empreender, acerca daquilo que nós desejamos ver realizado na nossa vida em 2022? É importante nós pararmos, pensarmos, analisarmos de acordo com o texto que foi lido. E refletirmos se temos buscado de Deus, respostas, se temos buscado de Deus a orientação sobre o que devemos fazer em 2022. Esta semana, o pastor se reuniu com os líderes de departamento em uma reunião muito agradável,
para nós discutirmos um pouquinho a respeito dos planos, daquilo que nós desejamos ver acontecer no meio da igreja em 2022. E isso é bom. E isso só mostra para nós que nós somos uma igreja organizada e somos uma igreja que desejamos e que temos projetos e que sonhamos ver cada um deles em ação. Né? Nós conversamos a respeito do retorno da escola bíblica. Eu quero ouvir um glória a Deus. Amém. Retorno da escola bíblica após 2 anos de férias forçadas. Conversamos um pouquinho a respeito do retorno da escola de discípulos, da escola de líderes, das festas, porque nós também somos um povo festeiro. E isso tem feito falta no meio de nós. O pastor, ele tem planos. Ele tem objetivos em seu coração, todos eles, eu creio, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nós, como família, e nós, como cristãos que somos, também devemos buscar em Deus essa organização, estes focos a respeito daquilo que nós queremos ver realizado na nossa vida. E sabe, irmãos, a sabedoria e a capacitação para vermos todos estes projetos realizados vem de Deus. E mais, Deus ele nos dá a capacitação para vermos os sonhos realizados. Antes, porém, ele dá a nós a capacitação para sonharmos. Porque você sabe que tem pessoas que não sonham. E a pessoa, quando ela deixa de sonhar, deixa de ter foco, deixa de desejar algo para si e para sua família, automaticamente ela se torna uma pessoa triste, porque nós somos movidos por sonhos, somos movidos por objetivos. Amém? Deixa eu te contar de maneira rápida uma experiência que parece ser boba, uma experiência pessoal minha, mas que para mim faz todo sentido. Eu sempre fui assim, bonita, viçosa, o pastor fala, gordinha, fofinha, sempre fui. Mas tenho isso bem resolvido? Sim, mas também sempre quis emagrecer. Então, não sei se está tão bem resolvido assim. E já fiz alguns regimes ao longo da vida. Não um, não dois, muitos regimes. Em alguns eu consegui emagrecer alguns quilos. Outros não deu nem tempo de emagrecer, porque daí com 1 semana já furei o regime e não deu certo. Quem nunca, né, irmãos? Quem nunca? Mas você sabe que em uma das conversas com o nutricionista, eu fui questionada a respeito de como eu me sentia quando eu estava fazendo dieta, Rose. E eu nunca tinha parado para pensar qual era o sentimento que nascia dentro de mim todas as vezes que eu fazia dieta. E eu parei para pensar e eu cheguei a uma resposta. Todas as vezes que eu faço regimes, eu fico muito feliz. Muito feliz. Porque eu tenho um objetivo a ser alcançado. Quem está perto de mim sabe. Daí, sabe o que eu faço, João? Pego o cartão e vou no mercado. Ai, se o pastor estiver escutando isso agora online, vou no mercado. Daí eu ponho todo mundo em casa de regime, Rose, até o pastor. Estou de regime, daí eu dou anúncio. Estou de regime, aí o pastor fala, ai, Senhor, mais uma... Sem lanche, sem pizza, sem janta. Aí eu vou no mercado, eu compro tudo light, tudo diet, até o leite, irmãos, e leite desnatado é horrível, né? Não sei se você gosta, eu não gosto muito. Mas a gente faz aquele esforço, aí movimenta, põe o povo para dançar, faz exercício. Até a Rafa, que não precisa perder peso, teve um ano que ela entrou comigo no ritmo, coitada, vai sumir a menina. E aí, pronto, as comidas são diets, é abobrinha recheada com queijo branco, berinjela, e o pastor torce o nariz, mas come, né? Que na verdade, vocês sabem, o X-Egg é famoso, mas é porque ele gosta mesmo.
E aí eu tô animada, tô na animação. Ai, perde 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4, 5, 6. Aí já começa a vontade de comer pizza, vontade de comer doce. E aquela alegria inicial, ela já passa a não ser tão forte, tão presente. Ela passa. Né? E um pouco do que nós vamos conversar hoje aqui, com base na Bíblia e com base naquilo que nós escutamos no começo da semana, né, no domingo, sobre como nós devemos nos comportar e nos organizar para que a bênção que nós lutamos para receber permaneça na nossa vida. Quantos que estão aqui desejam receber algo de Deus, digam amém. E quantos desejam permanecer na bênção que você recebeu de Deus? Digam amém. Amém. 2022, irmãos, é ano de nova história. Amém? Para aquelas que desejam emagrecer, para aquelas que desejam engordar, porque tem daquelas que precisam engordar um pouquinho, né? Aqueles que desejam serem promovidos nos seus empregos, para aqueles que desejam ter a sua família na presença de Deus, para aqueles que desejam ver algo restaurado, algo renascido, e eu não sei, né? Tantas questões que nós temos que hoje estão mal resolvidas, mas que em Deus podem ser bem resolvidas e permanecer em nossa vida. Amém? Glória a Deus. A mensagem de domingo foi uma mensagem muito boa. Não que as outras não tenham sido, mas Deus falou comigo de uma maneira muito especial. E tem falado nestes dias a respeito da permanência, a respeito de permanecermos, né? Sendo abençoados. Mas para que nós permanecermos na bênção, é necessário que haja posicionamento da nossa parte. Se eu quero emagrecer, irmãos, é preciso que eu emagreça, mas que eu me posicione para continuar magra, sim ou não? Senão, o esforço inicial de um regime vai ser um esforço em vão. Amém? Então é necessário, irmãos, nós buscarmos de Deus a bênção, mas buscarmos nele a força para permanecermos e essa bênção não ir embora. Amém? Ela não vazar por entre os dedos, mas que nós possamos estar firmes e fortes para segurarmos e permanecermos neles e abençoados nele. Amém? Glória a Deus. Diz assim, muitos seguiam Jesus pelos milagres que ele realizava. Nós lemos o texto, né? E entendemos um pouquinho a respeito do cenário que nos foi apresentado através da leitura. Né? Creio que essa é uma história conhecida de todos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Muitos seguiam Jesus, porque muitos queriam receber de Jesus um milagre, uma resposta. E estavam ali os seus discípulos acompanhando Jesus, e diz a Bíblia que era uma multidão numerosa. Amém? E errados, irmãos, vale a pena a gente ressaltar, porque o pastor ressaltou pela manhã, eles não estavam. A Bíblia diz que por onde Jesus ia, ele arrastava consigo multidões, pessoas sedentas, né, por um milagre. Nós estamos aqui pela graça. Deus teve misericórdia da nossa vida. Glória a Deus por isso. Mas não significa que, estando você aqui pela graça, você não tenha o direito de buscar nele respostas. Você não tem o direito de buscar nele bênçãos. Aquelas pessoas estavam ali rodeando Jesus, cercando Jesus, porque queriam ser abençoadas. Amém? E quantos estão aqui desejam receber algo de Deus? Digam amém. Glória a Deus. E você pode pedir. Essa é a boa notícia. Você pode pedir, você pode buscar. Ele está disposto a te entregar. Amém?
para que as pessoas todas que estão próximos a você saiba que você tem buscado e tem servido a um Deus que entrega presentes, a um Deus que nos abençoa, a um Deus que responde. Jesus viu a multidão. Ele estava ali falando com as pessoas, contemplando a multidão, ele enxergou uma necessidade. Ele enxergou uma necessidade. Ele percebeu que as pessoas já estavam ali há um tempo, ouvindo ele falar, ensinar, mas as pessoas estavam com fome. Era a necessidade daquelas pessoas naquele momento. Jesus enxergou a necessidade daquelas pessoas da mesma forma que ele enxerga a nossa necessidade. Eu posso contemplar a Lu neste momento. Estou vendo que a máscara dela é colorida, ela está com o uniforme do diaconato, cabelo bem arrumado, como sempre, né, Lu? Elegante. Mas eu não posso contemplar a necessidade do coração da Lu. Eu não posso contemplar aquilo que ela trouxe para este lugar internamente falando. Mas Deus pode. Deus é quem sabe da nossa necessidade. E Jesus contemplou a multidão e enxergou na multidão uma necessidade. Deus está neste lugar, amém? E tem contemplado a necessidade que cada um de nós traz até Ele neste lugar. E então, Jesus, conversando ali com seus discípulos, propõe a eles, através de uma conversa, que eles também enxergassem a necessidade daquele povo. Mas eles, humanos que eram, não conseguiram contemplar, não conseguiram enxergar a necessidade daquele povo. E aí, há um questionamento que eu desejo fazer para você na noite de hoje, mas você não precisa me responder. Basta que você medite e reflita aí no lugar onde você está. Qual a sua necessidade? Qual o seu sonho? Qual o seu projeto? Você tem uma necessidade? Você tem um sonho? Você tem um projeto? E o pastor disse assim hoje pela manhã: coloque em um papel, anote. É importante nós anotarmos como meta e é importante nós anotarmos como um pedido. Nós listamos como um pedido de oração. Então, nós trabalharemos em prol daquela meta, como um objetivo que nós desejamos ver vencido, e iremos trabalhar de maneira espiritual quando nós anotamos na nossa lista, no nosso caderno de oração, e buscamos em Deus resposta para aquela situação. Então, eu não sei qual é a importância, qual é o tamanho do desejo, do sonho, do projeto que você deseja ver realizado. Mas é importante que você se organize, que você anote, que você peça a Deus a ajuda para você ver realizado. E como eu disse, Jesus ele conversa com os discípulos e questiona os discípulos a respeito da necessidade do povo, porque Jesus, sendo Deus, ele conseguia contemplar a necessidade do povo, mas os discípulos não. Então, é importante nós sabermos que muitas vezes nós mesmos não conseguimos identificar qual é a nossa necessidade. Nós mesmos não temos sonhos, ou se temos, sonhando com algo que não será edificante para nós, não será edificante para o reino. Quantos aqui já sonharam com algo que depois que receberam, vocês perceberam que, puxa vida, não é tudo aquilo que eu sonhei, não é tudo aquilo que eu esperava? É verdade ou não é verdade? Muitas vezes pode ser que aconteça, como por exemplo, quando a gente se apaixona. Não estou falando de mim, tá, irmãos?
Viu, povo? Não estou falando de mim, estou citando um exemplo aleatório. Mas quando a gente se apaixona, por exemplo, e depois de um tempo, junto no relacionamento, a gente descobre que a pessoa nem é tudo aquilo que a gente idealizou. Nem é tudo aquilo que a gente sonhou. Ué, mas agora não é mais de Deus? Buscou tanto em Deus, começou e se frustrou. Por quê eu estou dizendo isso? Porque pode ser que você esteja sonhando sonhos que não sejam sonhos de Deus para a sua vida. E se Ele pode contemplar a necessidade do povo naquela ocasião, Ele contempla a sua necessidade, sendo esta que você está sentindo agora, ou sendo uma necessidade que você nem sabe da importância, mas que Ele sabe da importância para a sua vida. Então, em nossas orações, é importante que quando nós oramos e buscamos, nós também peçamos a Ele a direção. Amém? Diga comigo, direção para aquilo que nós necessitamos. Será que você necessita tanto de uma namorada hoje? Será que você precisa tanto de um namorado hoje? Será que você precisa tanto disso hoje? Eu não sei. Não estou aqui para te julgar. Mas é importante você buscar em Deus sobre qual deve ser a sua meta, o seu foco, o seu objetivo. Será que ao invés da namorada não seria interessante você buscar de Deus, né, uma porta de emprego? Porque daí começa a namorar e não tem dinheiro para levar a namorada a comer um lanche? Só uma dica, irmãs, o pastor pagava tudo para mim, viu? E não pagava pouco. Pagava muito, tanto que em 3 anos de namoro eu engordei quase 20 quilos. Mas essa bênção não está sobre a sua vida, né? É real isso que eu estou falando, viu, gente? Então, assim, é importante a gente saber, né, quais são as prioridades de Deus para a nossa vida. Eu estou falando a situação do namoro porque é uma situação muito comum entre nós, né? Mas é importante nós buscarmos de Deus a direção para tudo na nossa vida, né? Questões financeiras, questões emocionais, questões amorosas, enfim. Deus, ele tem a direção para todas as coisas, mas ele dá a direção à medida que nós buscamos. Ele vai dando a visão, né? Ele vai demarcando o caminho para nós andarmos, para nós seguirmos. E isso é muito importante. Nós devemos identificar as nossas necessidades? Sim, ok. Nós devemos buscar nele sobre o que deve ser por primeiro acontecido na nossa vida. Amém? Versículo 9 diz assim, ó: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Entregou tudo o que ele possuía para ver algo acontecer. Foi exatamente o que o pastor disse no culto da manhã e eu anotei aqui. Depois que Jesus enxergou a necessidade do povo, conversou com seus discípulos, orientou a respeito do que deveria ser feito para que a necessidade do povo fosse sanada, eles trouxeram até Jesus um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Era o que tinha o menino, nada mais. Diante dos olhos humanos, algo impossível de se acontecer. 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Porém, é importante nós analisarmos também o comportamento deste menino acerca deste cenário. Ele se comportou de que maneira? Com abnegação, ele foi desprendido e ele foi generoso, entregando o que ele tinha para Jesus. Amém? Muitos de nós queremos ver, né, as coisas acontecerem, sim ou não. Nós temos sonhos e projetos e queremos ver as coisas acontecer e muitas vezes não buscamos de Deus a orientação para essas coisas, a pressa para essas coisas, enfim. E este menino, diferentemente, ele se comportou
desprendido de todas essas coisas, entregando a Deus aquilo que ele tinha, porque ele acreditou que, através daquilo que ele possuía, colocado na mão de Deus, o milagre poderia acontecer. E aqui, na noite de hoje, através da palavra, você sendo questionado e confrontado sobre aquilo que você deseja ver acontecer. É importante que você entenda que, para que as coisas aconteçam, você não deve se esconder. Você que deseja ver os seus sonhos realizados, os seus projetos realizados, você não deve se esconder. Já pensou se aquele menino tivesse se escondido? 5 pães, 2 peixinhos dentro da sua mochila. Ele foi achado ali entre a multidão como aquele que possuía um lanchinho. Ele poderia ter negado, poderia ter fugido, poderia ter se escondido, mas ele se apresentou diante de Deus, o levaram diante de Jesus, e Jesus opera o milagre que alimenta toda uma multidão, porque havia entre a multidão um menino que se apresentou a Deus, dando a Jesus aquilo que ele possuía. Muitas vezes nós queremos ver coisas acontecerem na nossa vida, mas nós não nos apresentamos diante de Deus. Nós não apresentamos aquilo que nós temos para Deus, porque nós temos receio, porque nós temos medo, porque muitas vezes nos falta a fé. Fé nós temos para sonhar, mas é preciso que nós tenhamos fé para ver realizar. Amém? Eu estava comentando com o pastor essa semana, e eu acho que eu comentei com a Rafa também. Eu estava assistindo uma mensagem, e a preletora contou uma história curtinha, que eu achei muito bonita, e eu vou compartilhar com você na noite de hoje, porque tem tudo a ver com o texto do qual nós estamos aqui meditando. Ela falou a respeito do casulo de uma borboleta. E estava na hora do casulo se transformar em uma borboleta. Então, o casulo diz assim, o casulo diz para uma outra borboleta: eu tenho que sair daqui. Tenho que sair daqui porque agora já é a hora de eu sair. E se eu cair? E a borboleta que estava do outro lado respondeu assim: e se você voar? É tudo uma questão de ponto de vista. Havia uma dúvida. E se quando eu sair daqui eu cair? E a borboleta do outro lado respondeu: e se quando você sair você voar? O menino aqui acreditou que o milagre poderia ser realizado através da sua ação. Há pessoas que não acreditam e por isso não fazem e perdem a oportunidade de voar. Porque em Deus, irmãos, nós voamos. E se porventura cairmos, Ele nos levanta. Porque a Bíblia diz que Ele nos toma pela mão direita. Amém? E nos coloca de pé. Então, com Deus, irmãos, com Jesus, é sempre ganhar ou ganhar. Mesmo que aparentemente a situação seja de perda, como para esse menino, que tinha o seu lanchinho e que agora havia perdido. Mas nas mãos de Jesus, houve a operação do milagre e uma multidão foi saciada da sua necessidade. Amém? Então é importante que nós nos apresentemos. Você quer ver as coisas acontecer na sua vida em 2022, sim ou não? Então você deve se apresentar. Se apresente, não se esconda. Apresente o que você tem. Deus tem o poder de fazer com que o que você tem seja multiplicado. Versículo 10 diz assim: mande o povo que se assente. E aí um outro ponto importante para nós meditarmos, e eu já estou terminando, fala a respeito da organização.
Repita comigo: organização. Organização é importante. Jesus pediu para que o povo se assentasse, se organizassem, para que o milagre fosse realizado. Quando nós nos organizamos de acordo com a orientação de Jesus, nós poderemos desfrutar de cada uma das suas bênçãos. É importante que haja a organização da nossa vida pessoal? É importante. É fácil? Não é. Principalmente nessa época e no mundo no qual nós estamos inseridos. Para a mulher que trabalha fora, ela tem que dar conta bem dada do seu serviço lá fora, tem que dar conta do seu serviço na casa, tem que dar conta do marido e dos filhos. E para ter tudo organizado do jeito certo, não é fácil. Amém? Mas, irmãos, não estou falando somente de vida pessoal. A organização também é importante na vida financeira da gente. É importante a gente saber quanto chega na nossa mão, quanto sai, quanto vai sobrar. É importante nós também nos organizarmos na nossa vida espiritual. Termos um tempo para buscarmos a Deus em oração, para buscarmos a Deus através da sua palavra. Amém? E se você ainda não conseguiu organizar um tempo de oração na sua vida, porque é muito corrido, comece o seu dia orando com o nosso pastor, online, pela sua conta no Facebook, todos os dias às 6 horas da manhã. Muito tempo de oração, pastor, eu ainda não sou tão espiritual, eu não consigo. 10 minutos por dia. Amém? Entregando a Deus a direção do seu dia, entregando a Deus a sua família, vai fazer toda a diferença. Amém? A organização na nossa vida é um ponto importante para nós sermos abençoados. Deus não abençoa na desordem. Deus não abençoa na bagunça. Ele pediu para que o povo se dividisse, para que o povo sentasse, para que então houvesse a multiplicação dos pães e todos fossem saciados na sua necessidade. Talvez Deus te trouxe aqui na noite de hoje, assim como me trouxe, e diz a você: se organize. Talvez de tudo que você escutou até agora, o que você precisava escutar é exatamente isso. Se organize, se alinhe, se ajuste, porque a partir da sua organização, Deus começará a realizar milagres na sua vida. Amém? Quarto ponto e último, não pode haver desperdício. Versículo 12 diz assim: deu graças a Deus pelo pouco e pediu aos discípulos para recolher tudo aquilo que havia sobrado. Ele deu graças, o milagre aconteceu. Como está a sua vida de gratidão diante de Deus? Você tem sido grato? Amém? Você tem buscado nele em oração? Isso é importante. Mas você tem agradecido a Ele em oração também por tudo aquilo que Ele tem feito? Isso é importante, irmãos. E depois de tudo o que receberam, e depois de tudo o que nós recebemos da parte de Deus, é importante que tudo aquilo que sobrar, a gente esbanje, sim ou não? Não. Ele pediu para que fosse recolhido e guardado. Então, irmãos, está sobrando, glória a Deus. Aproveite para guardar, para investir quando precisar. Amém? Essa é uma orientação também que ele nos dá através desta história, né? Para que nós possamos aplicar na nossa vida e sermos ainda mais bem-sucedidos. Amém? E podermos também, né, empreender novas coisas, viver
novas coisas, como, por exemplo, novas viagens, aquela casa nova, o carro novo e tantas outras questões que eu creio você traz no seu coração e que, para que sejam realizadas, necessita do dinheiro, que está sobrando, mas você vai guardar. Não porque você é avarento, não porque você é pão duro, não porque você é mão de vaca, mas porque você é zeloso e segue a orientação de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, vou pedir para que você se coloque de pé, vou pedir para que o ministério de louvor venha até nós, porque depois da oração a gente vai estar recolhendo as ofertas, tá bom? Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos orar, amém? Selando a palavra de Deus sobre as nossas vidas na noite de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esta palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem realizado muitas bênçãos na nossa vida. Nós agradecemos, ó Pai, porque não somos merecedores, mas o Senhor, ó Deus, por tanto ter nos amado, tem nos abençoado. Eu quero, Deus, colocar diante de Ti a vida de cada uma das pessoas que estão aqui na noite de hoje, o coração, ó Deus, de cada uma delas. Eu sei, ó Deus, que o Senhor enxerga as nossas necessidades, que o Senhor, ó Deus, contempla as nossas necessidades. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar sanando cada uma delas, entregando, Deus, a nós presentes, em nome de Jesus, bênçãos que temos buscado no Senhor. Mais do que as que temos buscado, mais do que aquelas que para nós parecem ser tão necessárias. Que o Senhor, ó Deus, enquanto filhos que somos, possa nos fazer enxergar, ver, perceber aquilo que é bom para cada um de nós. E identificando aquilo que o Senhor sonha para nós, nós possamos receber do Senhor a força e a disposição para lutarmos em prol desta bênção, em prol deste sonho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.